Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui em frente à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida do Norte. Que canal é esse, galera? Canal História Vida. Eu sou o Zabo Lima e a gente está aqui para falar de aula de História. Meus queridos, estar aqui em Aparecida do Norte é muito simbólico. Nossa aula de hoje, o nosso tema de hoje é o quê? É o cristianismo, ou o nascimento do cristianismo, ou a constituição do cristianismo lá na Roma Antiga. Bom, pessoal, para a gente falar de cristianismo, nós precisamos remontar à antiguidade clássica. Na Antiguidade Clássica, nós lembramos então, já até falamos numa aula passada, quando nós falamos sobre a política de Policirco, nós falamos sobre a ideia do Alto Império Romano e do Baixo Império Romano. O Alto Império Romano vai de 27 a.C. até 235 d.C. E o Baixo Império Romano de 235 d.C. a 476 d.C. A história do cristianismo perpassa o Império Romano. A gente tem alguns pontos importantes, que são quistos em questões sobre a história do cristianismo. Primeiro, nós remontamos a ideia de que a expansão republicana romana, do exército romano, das conquistas militares, eles dominaram o território de onde hoje é Israel, mas naquela época a Palestina. Aliás, não se chamava Palestina, se chamava região de Canaã. Nessa dominação romana na região de Canaã, os romanos impunham uma forma de dominação, de cobranças de impostos, de lógica de dominação militar. Nesse contexto, você tinha muitos povos pobres naquela região, assim como em todo o território romano. Nós temos a figura, então, de um personagem chamado de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Jesus, teoricamente, nasceu aí na cidade de Belém e ele era de origem da região da Galileia, na região de Nazaré. Jesus, então, começa suas pregações aos 30 anos de idade, na região ali onde é a Judéia, a região de Canaã, e ele passa a ser aí o influenciador de uma nova filosofia, de uma nova forma de pensar o mundo, através, então, do amor, pregando respeito ao próximo, jurando uma obediência total a um Deus transubstancial, um Deus intransponível, um Deus que está em uma outra realidade e não nessa realidade terrena. Jesus, então, é um profeta, um pregador, um filósofo, um pensador, mas há a lógica de que ele era santificado pelos próximos que estavam dele, pelos milagres que ele fez para aqueles que então escreveram um documento histórico também chamado de o Novo Testamento, os seus apóstolos. Assim sendo, com a morte de Jesus crucificado numa punição romana dentro do Império Romano, até porque havia a lógica de que ele poderia estar criando aí problemas para as autoridades lá da região da Judéia, e o Jesus, depois de morto, ele passa a ser reconfigurado pelos seus seguidores, os apóstolos. Os apóstolos passam então aí a pregar o cristianismo, ou seja, as práticas que Jesus fez em vida. Os apóstolos então foram e se espalharam aí pregando a lógica desta nova religião, que você deve guardar. O cristianismo é visto então como uma religião monoteísta, a crença em um único Deus. Os romanos, eles criam em vários deuses. Isso vai ser um problema para os romanos quando o cristianismo começar a se expandir dentro do Império Romano. Pedro, Paulo vai para Roma, pregam em Roma. Pedro e Paulo são apóstolos. E você tem então a ideia de que a cosmologia, o mundo do cristianismo destoava do mundo dos romanos. Primeiro pela lógica do monoteísmo, porque o cristianismo é monoteísta, e segundo pela lógica de que os cristãos não cultuavam pessoas na terra, ou seja, os cristãos acreditavam apenas num Deus que é intransponível, que não está aqui na terra. E os imperadores romanos eram vistos como semideuses ou até representações de deuses, e eles eram vistos, até o título de Augusto, como o escolhido dos deuses. Havia até um tributo pago aos imperadores. No início, quando o cristianismo começa a se espalhar em Roma, você tem até uma aceitabilidade ali, porque os romanos, eles acabavam aceitando várias religiões no seu processo de dominação. Era até uma prática romana para não deixar os povos tão desguarnecidos das suas culturas internas. O que
vai começar a acontecer lá no século I, galera, é a ideia de que o cristianismo, por se espalhar muito na classe pobre, principalmente os plebeus romanos e os escravos, começou a ser um perigo para as autoridades romanas. Nós temos um personagem chamado de Nero. O Nero, galera, no século I, ele decreta aí então, né, a perseguição aos cristãos, por medo desses cristãos, então, né, derrubarem o império, ou talvez os cristãos começarem a trazer problemas para o império, justamente porque eles estavam ali despregando a lógica do império. Então, por exemplo, os plebeus que iam para a política de pão e circo, que cultuavam os jogos de gladiadores, passam a não cultuar por uma lógica da própria ideia do que é o cristianismo. Os escravos começavam a se recusar a trabalhar porque preferiam morrer do que viver uma vida inteira de trabalho exaustivo, sendo que o próprio Mestre Jesus morreu na cruz e, né, prometeu uma vida após a morte. Esse é um outro ponto muito importante do cristianismo que você deve guardar, galera. A religião romana era prática utilitária, era uma coisa vista ali pelos cultos da própria vida terrena. Já o cristianismo pregava a vida após a morte. E crer na vida após a morte, galera, é saber que essa vida não tem sentido. Lá na região, né, da Nova Jerusalém, no paraíso, ali teria sentido. Lá no início do século IV, o imperador importantíssimo, você pode guardar o nome desse imperador, Constantino, em 313, no Edito de Milão, ele então parou que tinha que parar de perseguir os cristãos. É o fim da perseguição aos cristãos. E isso então mostra que os cristãos tinham livre culto. Então aquela ideia de perseguição do século I passou a ser revertido no século IV. Certo? Nesse mesmo século IV, galera, você tem então um outro imperador importante, guarda aí, Teodósio. Em 380, no Edito de Tessalônica, ele determinou que o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Olha só a progressão que o cristianismo começou a ter agora do ponto de vista estatal, do ponto de vista oficial. Em 380, o cristianismo então é a religião oficial do Império Romano. E aí, obviamente, você sabe, se a religião oficial é cristã e eles são agora, então, adeptos ao monoteísmo cristão, você sabe que outras religiões que eram praticadas dentro do Império Romano passam a ser perseguidas pelo próprio cristianismo, que tinha sido perseguido lá no início do século. Olha que coisa maluca, galera. Mas é a ideia das perseguições religiosas que nós conhecemos historicamente. Bom, no ano de 455, você tem uma mudança muito importante para a ideia de igreja, ou formação do que eram as comunidades, aquelas pequenas comunidades cristãs que surgiram no início do século I, que foram perseguidas, mas que perseveraram e continuaram na sua propagação do cristianismo. Em 455, oficialmente você tem a desvinculação. O imperador antes era o chefe religioso, o imperador romano, ele era o chefe religioso e o chefe da igreja. Só que em 455, né, o bispo de Roma, ele é elevado ao chefe total da igreja. Isso, então você tem o desmembramento, o imperador romano não é mais o chefe da igreja. Então, o sumo pontífice é o Papa, o bispo de Roma, isso em 455 com o Leão I. Todo mundo conhece que a data simbólica de 476 é o fim do Império Romano, e você tem então uma instituição que nasceu perseguida, se torna oficial, a igreja cristã agora oficializada como a religião oficial do Império Romano, ela passa a ser uma das questões que sobreviveu às entradas dos bárbaros. E aí nós caminhamos para a Idade Média, galera, onde isso é pauta para uma outra aula, onde o cristianismo passa a se fundir com a lógica bárbara, e aí nós temos o cristianismo na Idade Média. Mas o início do cristianismo no Alto Império e no Baixo Império. Isso é muito importante, por quê? Porque nós estamos aqui, simbolicamente, em Aparecida do Norte, onde estamos falando de uma cidade onde o cristianismo é a sua base, e o cristianismo católico. Sabemos então, tá, que o cristianismo chega no Brasil com os portugueses, desde lá do século XVI, o cristianismo é trazido aqui para o Brasil no processo de catequização dos indígenas e também no processo, né, de trazer o cristianismo para os colonos que aqui viviam. Tá? A Basílica de Nossa Senhora Aparecida, onde nós estamos aqui em frente, galera, ela teve 3 grandes construções, tá? Agora mais falando do monumento.
A primeira construção, então, lá no século XVIII, remonta da aparição da imagem de Nossa Senhora Conceição, aqui no rio Paraíba, achada por pescadores e que tinha aspectos milagrosos em relação ao encontro dessa imagem. A primeira igreja construída lá no século XVIII, depois a segunda construção no século XIX e a grande construção da Basílica lá na década de 40 do século XX. Tá? Nós temos a ideia de que a Aparecida do Norte vive em torno, né, da lógica do turismo religioso, onde romeiros do mundo inteiro vêm para cá para poder então aí dar graças a Nossa Senhora, para poder então cultuar o cristianismo aqui presente. Tá? Três grandes papas vieram aqui, como eu já tinha dito no início do vídeo, o Papa, né, João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco. O Santuário de Nossa Senhora Aparecida é colocado como um santuário nacional, né, é a segunda maior basílica do mundo, e isso referencia muito a ideia do cristianismo que está imbricado com a lógica do Brasil. O Brasil é considerado o país mais católico do mundo. Claro que há controvérsias a isso, tá, pessoal? Porque existe uma discussão entre ser católico no nome e católico praticante, tá? Bom, Gustavo Lima, História Vida, história do cristianismo, no surgimento do cristianismo, tem muita coisa para se discutir sobre o cristianismo, tá? Mas podemos então fazer outros vídeos sobre isso. Já peço para você, clica, compartilha, ativa o sininho para receber nossas notificações direto aqui de Aparecida do Norte, né? O surgimento do cristianismo. Isso é palco para, né, estudos aí e questões que caem no Enem e caem no vestibular. Tamo junto, tá, galera? Tudo de bom? Gustavo Lima, é nóis. Tchau, tchau.